Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Eu sou a professora Cintia Pinho. Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas de HTML e CSS. Então, até na última aula nós tínhamos parado aqui, certo? Nessa parte do nosso site. E eu fiquei de passar para vocês já algo de CSS, para vocês começarem a entender um pouquinho, e a gente vai ficar fazendo o HTML junto com o CSS, nós não vamos fazer um separado do outro, tá? Então, existem três formas de incluir um CSS dentro de um site. Então, existe o CSS inline, que é o que eu vou fazer dentro de cada tag. Então, eu quero formatar esse H1, eu coloco a formatação dentro dele. Eu quero formatar esse parágrafo, eu coloco dentro dele. Eu quero usar esse H2, eu coloco dentro dele. Esse aqui eu coloco dentro dele. E aí eu vou fazendo a minha formatação inline. Como que eu faço a formatação do CSS? Aqui nessa mesma apostila, né, que eu falei aqui para vocês, ele tem um exemplo de como que funciona a estrutura do CSS, tá? Então, o CSS ele sempre vai ter o seletor, né? Que no nosso caso não tem um seletor porque eu estou fazendo direto dentro do parágrafo, então não preciso definir. Mas o que vocês precisam gravar? Que sempre eu vou precisar de uma propriedade e um valor para ela. Então, quando a gente faz o inline, a gente só utiliza a propriedade e o valor. Basicamente isso. Quando a gente for fazer o CSS interno e o externo, a gente vai usar essa formatação aqui. Mas, por enquanto, no inline, a gente só utiliza a propriedade e o valor. Então, aqui, ó, por exemplo, eu quero alterar a fonte do parágrafo para Arial, né? Eu quero alterar a fonte size, né, o tamanho da fonte para 12 pontos. Eu quero mudar a cor do parágrafo para azul. Então, é isso que eu estou fazendo. Então, eu posso fazer essa formatação. Então, qual é a primeira formatação inline que eu vou fazer? Aqui no body. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, eu vou chamar uma tag, chamar uma propriedade chamada style, tá? Então, aqui eu vou chamar o style aqui dentro um elemento, né, style aqui dentro do meu body. E aí, com isso, ele sabe que aqui dentro eu vou colocar um estilo, tá? Então, e aí eu não preciso colocar, né, abrir chaves, fechar chaves, como a gente vai fazer depois, tá? Aqui é mais simples, porém muito mais, o código é simples, mas ele dá muito mais trabalho, tá? Ele é mais sucinto, mas ele dá muito mais trabalho, vocês vão entender por quê. Vamos supor que eu estou aqui no corpo do meu site e aí eu quero inserir uma cor de fundo, tá? Para o meu site. Então, as cores, eu costumo sempre vir aqui na internet, colocar aqui, ó, tabela de cores HTML. E aí eu pego aqui o primeiro que aparece para eu ver qual é a paleta de cores, né, que tem em hexadecimal. Então, ó, tem todas as cores aqui possíveis, tá, para eu colocar no meu site. Então, eu vou colocar, por exemplo, esse roxo aqui no meu site. Então, eu vou dar um Ctrl C aqui nessa cor. E aí, eu vou definir aqui. Qual é a propriedade de que muda a cor de fundo? Background color. Então, eu vou colocar ela aqui e eu vou colar a minha cor. Então, propriedade, 2 pontos, valor da propriedade, ponto e vírgula para encerrar. Essa é a sintaxe. Quando eu salvo e eu volto aqui no meu site, eu aperto F5, ó, o meu site ele já ficou com aquela cor de fundo, tá? Ela está com a cor de fundo. Professora, mas como que eu vou lembrar isso? Aqui também nesse site. Então, vai ter uma parte aqui, ó, de colors, tá? Então, tem HTML colors, né? Que é uma forma de eu colocar as cores inline. E também depois vai ter direto com o CSS, tá? Então, isso daqui é um CSS, mas a gente fala que é um CSS inline, tá? Então, é quando eu coloco o estilo dentro do próprio elemento, H1, P, o body, no li. Então, a gente vai inserindo dentro dele mesmo, tá? Então, aí vocês podem vir aqui, ó, try yourself, it yourself e testar. Aqui, ó, eu tô mudando a cor da fonte, tá? Então, e aí vocês vão alterando, se quiser ver aqui no HTML CSS, tá? Vai ter
mais informações aqui, aí ele fala, ó, que o CSS tem o inline, que é o que eu estou ensinando para vocês, tem o interno, que eu vou mostrar depois, e tem o externo, que é o que a gente vai usar de verdade, é esse último aqui. Porém, é importante que vocês saibam como utilizar todos, tá? Então, esse daqui é o inline, ó, CSS inline. Esse daqui vai ser o interno, que a gente vai usar, e vai ter o CSS externo, tá? Então, vamos fazer o CSS inline. Então, eu vou fazer o quê, ó? Eu vou colocar aqui, ó, os 3 tipos de CSS que tem, para ficar mais fácil. Então, aqui eu já mudei a cor de fundo, e aí eu vou colocar um título aqui, ó. Eu vou colocar um H2, porque faz parte do CSS. Fica até mais fácil de vocês irem gravando essas coisas. Vamos colocar aqui, ó, tipos de CSS. Então, a gente sabe que tem 3 tipos. Então, eu vou colocar uma lista aqui também, ó. Vou copiar essa mesma lista, vou colar ela aqui. Eu vou deixar só 3 elementos, vou apagar os outros. Ó, vou apagar esses aqui, vou deixar só 3. E aí, eu vou colocar aqui os 3 tipos de CSS que tem. Que é o inline, usando o style aqui. Eu tenho o interno, que ele vai ser dentro do head, aqui. E ele vai ter o externo. Ele tem esses 3 tipos. Quando eu salvo, eu venho aqui, né, aperto F5, ele já mostrou aqui, né, o inline, o interno. Aqui, como eu tô usando tag, ó, eu vou tirar isso daqui, ó, para ele não dar problema e ele aparecer. Isso daqui são tags HTML, depois eu mostro como fazer a tratativa quando eu quero mostrar ele dentro do meu site, ó. Então, aqui, inline, interno e externo. Então, são os 3 tipos de CSS que nós vamos utilizar. O inline, eu vou dar o exemplo aqui dentro dessa própria li, tá? Para vocês. Então, como usar o CSS inline? Eu venho aqui dentro da propriedade e aí eu posso colocar várias coisas aqui dentro. Então, eu vou chamar tag style. E aí, o que eu vou mudar aqui nesse inline? Eu vou mudar a cor da fonte. Eu vou colocar um color. Como ele tá roxo, sei lá, eu vou colocar um cinza de cor de fonte, não sei. Vou colocar esse tom de cinza aqui, ó, pra minha fonte. Ó, color cinza, ponto e vírgula. O que eu posso colocar também? Um fonte, o weight, para ele ficar negrito. Então, fonte weight, bolder. Então, ele vai ficar negrito. O que eu posso colocar também? Eu posso colocar um sublinhado, eu posso colocar várias coisas. Professora, como que eu consulto tudo isso? Vocês vão vir aqui e vocês vão consultar o que vocês podem... Aqui, ó, é só de HTML, mas depois, quando vocês clicam aqui em CSS, vocês podem procurar tudo aqui também. Então, se vocês estão falando de fonte, de texto, então vocês vão vir aqui, ó, em texto, e aí ele vai mostrar aqui como alterar a cor, ó, text color, teste alinhamento, decoração, transformação. Professora, eu não consigo em inglês. Vai lá, traduz para o português, tá? Então, ó, alinhamento, espaçamento, quero colocar uma sombra. Então, tá tudo aqui, tá? Então, vocês vão navegando, ó, e vendo aqui os códigos, tá? Para fazer isso. Aí, vai indo para o próximo, aí ele vai para o alinhamento. Então, se eu quero alinhar um texto, o que eu vou fazer? Text Align Center, tá? Então, é assim que funciona, tá? Por enquanto, eu só tô mostrando como que faz um inline. Então, aqui, ó, eu vou salvar e aí vocês vão ver que o inline eu ponho dentro da própria tag, que é uma coisa meio surreal, dá muito trabalho, tá? Eu colocar uma formatação dentro da própria tag. Então, ó, se vocês olharem aqui, ele realmente aplicou. Mas já pensou se eu quisesse mudar todos os H1s para ter o mesmo padrão? Então, vamos supor que eu quero alterar os meus H1s para o seguinte estilo, ó. Os meus H1s eu quero um text align center nele.
Eu quero uma color branca, que é FFF. Eu quero um font weight bold, quero negrito e acho que só. E aí eu salvo. Só que eu quero aplicar isso para todos os H1s. Ele aplicou só nesse de cima. Só que eu quero aplicar também nesse daqui, que é um H1. Aí, caramba, fica muito repetitivo eu ter que vir aqui, ó, copiar todo esse código que tá aqui dentro do meu H1. Ó, não faz sentido eu copiar todo esse código daqui e eu colar esse código aqui no outro H1, ó. Vou repetir a mesma coisa. Então, todo H1 que eu criar, vou ter que fazer isso. Fica muito... não é o ideal, tá? Opa, colei no lugar errado. Peraí. Ah, esqueci de fechar aspas aqui, ó. Esqueceu de fechar aspas, já deu problema. Então, ó, style igual, abre aspas, fecha aspas, e aqui dentro tem as propriedades. Então, aqui, ó. F5, introdução ao CSS. Então, eu fiz nos dois. Só que existem formas melhores de fazer essa formatação. Então, como que nós vamos fazer essa formatação aqui, ó? A gente vai usar, eu acho que ficou claro aqui para vocês, o CSS interno, o CSS inline, que é feito em cada linha, mas vocês vão ver que o interno já vai melhorar um pouco. Não é o ideal, porque senão o código vai ficar muito grande, mas pelo menos ele faz mais sentido. Então, o inline, acho que ficou claro, podemos ir aqui para dentro do nosso cabeçalho e incluir o nosso CSS interno. Então, para eu inserir o CSS interno, eu também vou abrir uma tag, eu vou chamar ela de style, ó. Chamei o style, type text.css, ele autocompletou, eu vou dar um enter e aqui dentro eu vou colocar o meu código. Então, por exemplo, se eu quero aplicar essa cor aqui no body, eu não preciso colocar o meu estilo aqui, né, no próprio body. Eu posso abrir o meu seletor chamado body, abre e fecha chaves. Opa. Abre e fecha os chaves e aqui dentro eu vou colocar a minha formatação. Ah, eu quero uma outra formatação que ela vai ser igual para todo tipo de H1. Para o meu seletor, que é H1. Então, coloco H1, abre e fecha chaves, aqui dentro eu vou colocar. Ah, eu vou colocar uma formatação para tudo que é parágrafo também. Eu abro o seletor, parágrafo e faço a formatação do meu parágrafo. O que eu tenho mais aqui? O L e o LI. Então, eu posso colocar uma formatação também para o L, né? E para o LI, que é filho de UL. Todo LI que for filho de UL, então a gente tem duas vezes aqui, ó. UL, LI, UL, LI. Então, para todo UL que tiver como filho LI, eu vou dar outra formatação. Então, reparem que aqui os dois são juntinhos, tá? Então, eu vou aplicar a formatação em quem? Nos LIs, que são filhos de UL, tá? Posso usar isso também, professora, por exemplo, se eu quiser colocar no H1, que é filho de body, ou no parágrafo, que é filho de H1, também, tá? Então, aqui é só para eu já começar a mostrar algumas coisinhas diferentes para vocês. E aí, aqui dentro eu coloco a formatação. E aí, vocês vão seguir essa sintaxe aqui da apostila, ó. Coloco o seletor, abriu chaves, fechou chaves, eu coloco qual é a minha propriedade e qual o valor da minha propriedade, ponto e vírgula. Simples assim. E aí, vamos colocar aqui para o body. Então, para o body, eu vou usar essa mesma propriedade aqui, ó. Então, vou vir aqui, vou dar um Ctrl X. Vou vir aqui, ó, e vou colar dentro do body. Colei. E aí, eu vou tirar esse style aqui de dentro do body. Não preciso mais. Esse H1, eu sei que eu quero essas propriedades aqui para o H1. Só que eu quero para todos os H1s. Então, eu vou dar um Ctrl X aqui, ó. Vou apagar. E vou colocar aqui no meu H1 essa mesma formatação.
O padrão aqui é que sempre quando a gente tem um ponto e vírgula, a gente dá um Enter para ficar muito mais fácil da gente visualizar o que a gente está fazendo. Então, vai ficar sempre propriedade, valor, ponto e vírgula, propriedade, valor, ponto e vírgula, propriedade, valor, ponto e vírgula. Essa é a sintaxe. E assim fica muito mais fácil de visualizar. E aí, ó, vocês vão ver que eu não tenho mais nada aqui no H1. Eu vou vir aqui nesse H1, eu vou tirar esse style daqui, vou salvar essas alterações e vocês vão ver que, deixa eu atualizar aqui, ó, que continuou a mesma formatação, ó. O introdução HTML foi aplicado para os dois, mesmo que eu não tenho ele direto aqui, eu não tenho ele direto na body, tá? Aí agora eu quero colocar uma configuração para todos os meus parágrafos. Então, o que eu vou colocar para os meus parágrafos? Eu vou colocar uma cor, tá? Uma color. E aí eu vou definir um tipo de cor que, sei lá, eu acho que combina, né, com roxo. Eu vou deixar esse tom de cinza aqui mesmo. Então, eu vou colocar esse mesmo tom de cinza aqui pro... Ou eu posso colocar um branco também, que de repente dá mais destaque, ó, para os meus parágrafos. Eu vou colocar também um negrito. Eu posso colocar um tamanho de fonte, né, um fonte size aqui, um tipo de fonte pro meu parágrafo. E aí, tudo isso vocês vão acompanhando aqui, ó, para textos. O que eu posso fazer? Alinhamentos, ó, text align center, text align à esquerda, texto à direita. Ah, eu quero deixar o meu texto justificado, porque é um parágrafo, eu não quero deixar centralizado. Então, esse daqui é legal, ó. Vou deixar esse daqui, ó, text align justify, tá? Então, também é um interessante. E aí vai indo. E aqui vocês vão descendo e vão vendo tudo, né, o que vocês podem ir fazendo. Ah, eu não entendi o que é isso. Vem aqui em Try Yourself e aí vocês vão ver o que é cada uma das coisas. Então, aqui ele está trabalhando com imagem, né? Imagem no topo, imagem no meio, imagem abaixo, tá? Então, ele está trabalhando todos os tipos de imagem, tá? Aqui, por quê? Porque eu tenho essa primeira imagem aqui, ó, tem o IMG, tá? Então, ele tá colocando aqui IMG Top Vertical Align no topo, né? Então, essa daqui é uma imagem que ela tem ela tá com uma outra opção, ó, esse daqui tá como a classe Top. Já a gente vai falar de classe, tá? Mas por enquanto eu quero que vocês só entendam que eu tô posicionando a minha imagem, tá? Essa daqui, ó, ela tá totalmente no meio do texto, reparem. Então, eu usei o middle, tá? Então, essa classe aqui, ó, middle, ela tá no meio. E essa daqui, abaixo, tá? Então, ó, aqui ficou abaixo, aqui ficou no meio, tá? Aqui ficou no topo e aqui eu não pus configuração nenhuma, tá? Do jeito que ela ficaria. Então, é o texto em relação à imagem, como que eles vão ficar dispostos. E aí, vocês vão testando, tá? Mas esse daqui ainda tá um pouquinho complicado para vocês, eu só tô, na verdade, eu tô mostrando para vocês verem que tá tudo aqui, né? Vocês vão fazendo as pesquisas de vocês, ó, tem aqui text decoration, por exemplo. O que tem, né? O que eu posso usar como decoração? Ah, eu posso usar o overline, o line truth ou o underline. O que é isso? Vem aqui, ó, uma linha acima, uma linha no meio ou um sublinhado normal. Então, o que eu vou usar? Text decoration overline, text decoration line truth, que é esse daqui, e o text decoration underline, que é abaixo, se eu quiser colocar sublinhado um texto, tá? Então, eu vou colocar esse text decoration underline aqui, por exemplo, nas minhas listas. Eu vou colocar aqui, ó, nas minhas listas. Aí, eu vou colocar uma color nas minhas listas também de FFF, branco. E eu vou colocar negrito também nas minhas listas. Então, ó, salvei aqui minhas alterações, coloquei cor branca para parágrafo, coloquei
em negrito. Vou colocar um tamanho de fonte aqui de 20 pixels. Depois eu vou mostrar outros tipos de tamanhos que a gente pode explorar aqui, principalmente os responsivos. Mas aqui é só para vocês entenderem, né, como que vai funcionar esse CSS externo. Então, bora lá. Aqui no meu primeiro site. Vou apertar F5, olha só a diferença. Reparem que ele mudou o parágrafo, ele mudou as minhas listas, que eu coloquei sublinhado. Ele mudou o meu parágrafo, só que a primeira aqui, ó, ele não mudou. Por quê? Porque aqui eu não tirei um CSS inline. Significa que o CSS inline, ele sobrepõe o CSS interno, tá? Então, é como se ele fosse mais forte. Então, se eu vir aqui agora e tirar, porque não faz sentido, né, esse daqui ficar dessa forma, aí eu vou salvar, volto aqui na minha página, aperto F5, aí ele ficou igualzinho aos outros. Ah, agora eu preciso formatar o meu H2. O meu H2, eu quero que ele tenha a mesma formatação do meu H1. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, coloco H1, vírgula, H2. Eu quero os dois centralizados, branco e negrito. Ctrl S, salvei. Venho aqui, F5. Beleza. Ah, agora eu quero centralizar essa minha imagem aqui. Agora a gente vai começar a ver algumas tags semânticas de HTML. Então, uma das tags semânticas de HTML que nós vamos utilizar é o figure, tá? Que eu acho que eu não tinha mostrado para vocês antes. Então, a imagem, vocês viram que é uma tag, inclusive, que a gente nem fecha ela, tá? Porque não tem nada dentro, a gente simplesmente coloca o IMG e coloca aqui o endereço da imagem, de onde ela tá e as propriedades dela. Então, toda a imagem, por padrão, para a gente conseguir formatar ela legal lá no CSS, eu gosto de envolver ela dentro de um figure, tá? Que é uma imagem. E aí, eu abro aqui o figure e fecho ele aqui, ó. Tá? Esse figure, eu vou colocar para o ladinho aqui, ó, indentado, que ele faz parte da estrutura aqui do H2, certo? Ele é filho do H2 e esse MG é filho do figure. Então, criei aqui. Eu colocando esse figure aqui não vai mudar nada no meu código, ó, ele vai continuar do mesmo jeito. Só que agora eu quero colocar essa imagem centralizada. Então, o que eu vou fazer para colocar essa imagem centralizada? Eu vou chamar a tag figure, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, figure. Abre e fecha chaves. E aí eu vou colocar um text align center aqui para ela. E eu vou colocar, sei lá, uma borda em volta aqui dessa imagem. Como que eu vou colocar borda? Então, eu vou procurar aqui bordas, ó, no CSS. Borders. Então, aqui, ó, eu posso criar bordas e eu tenho vários tipos de bordas que eu posso envolver, né, os meus elementos. Então, eu quero colocar a borda, qual que é a propriedade, né? Como que eu faço para incluir uma borda? Então, eu venho aqui, ó, try it yourself. Então, ele tá mostrando aqui, ó, que é border style, aí eu tenho que colocar o tipo de borda, né, que eu vou envolver cada elemento desse. Tá? Então, assim, essa é uma das formas, tá, de colocar borda. Eu prefiro, deixa eu ver se na outra ele já mostra aqui. Ó, isso aqui é uma outra forma que eu coloco qual é o tipo de borda e a largura, a cor, a largura da borda. Eu gosto de pôr tudo de uma vez só. Deixa eu ver onde que ele colocou aqui, se é no último. Isso. Assim, ó, que eu gosto de colocar a borda, aonde eu já defino a espessura, o tipo da borda e a cor da borda. Então, eu quero colocar uma borda lá na minha figure, certo? Então, eu vou usar essa opção aqui de borda. Vocês viram que tem outras opções, ó, se vocês quiserem só definir, né, o estilo da borda, que tem esses estilos aqui, ó, tá? Para trabalhar. Então, por exemplo, eu vou escolher esse dashed aqui, que ele tem esse tracejadozinho, eu posso escolher esse, eu vou pegar esse daqui, esse dashed aqui. E aí, só que eu vou usar esse último exemplo aqui para incluir, ó, border. Então, eu venho aqui na minha figure
eu vou usar uma opção Border. E aí, na ordem, né? Qual é a ordem de colocar? Eu tenho que colocar quantos pixels eu quero de largura. Então, eu vou colocar assim, ó, 5px, espaço. Qual tipo de borda? Então, eu quero aquela dashed que eu escolhi lá. E qual a cor dessa borda? Opa, tá dando espaço? Dashed e qual a cor da minha borda. Então, eu vou escolher uma cor que, de repente, se destaca aqui. Eu acho que eu vou escolher o preto mesmo, ou cinza, sei lá. Deixa eu escolher deixa eu ver se esse é roxo. Acho que eu vou colocar um rosa. Assim, sei lá como vai ficar. Vamos ver. Eu não tenho muito gosto, não, pra isso, ó. Coloquei essa cor. Então, eu tô colocando o quê? Uma borda na figura. Ah, professora, eu poderia colocar uma borda no li, ou no parágrafo, ou no H1? Também, tá? Em qualquer elemento que vocês quiserem. Então, aqui eu tô mostrando como que insere essa borda. Então, venho aqui, aperto F5, o que que aconteceu? Ficou a borda em volta da figure, né? E ficou aqui a imagem no meio. Ai, professora, eu não gostei, tá? Dessa borda, eu prefiro que fique sem borda, né? Não achei que ficou legal, depois eu vou mostrar pra vocês como que ela vai ficar aqui em volta certinho, né, da imagem, mas assim, eu quero diminuir o mínimo da quantidade de códigos possível. Ai, professora, eu gostei dessa borda, então eu posso pegar essa mesma borda aqui e colocar, por exemplo, aqui no meu H1 e no meu H2. Aí eu salvo, venho aqui, o que que vai acontecer? Aí ele fica aqui esse carnaval, né? Ridículo, não gostei. Ficou feio, mas aí é só para mostrar para vocês que o CSS interno, aqui ele já facilita muito em relação ao outro, tá? Ele já facilita bem mais em relação ao outro, porque eu colocando em uma tag, ele já aplica para todas. Eu não preciso ficar fazendo item a item. Então, nessa aula de CSS interno aqui, eu já quero que vocês coloquem a formatação que vocês quiserem, tá? Vocês podem formatar a imagem. Ah, professora, eu quero colocar uma imagem de fundo aqui. Tem uma outra opção que é background image, né? Background image, só que assim, ela vai dar mais trabalho, tá? Porque eu tenho que colocar o endereço dessa imagem. Eu acho assim que eu vou esperar um pouquinho aqui para eu fazer isso com vocês no CSS, porque ele vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Porque assim, ó, eu vou ter aqui a minha URL, aí da mesma forma que a gente teve que dar o endereço para a imagem aqui, tá? Eu tenho que dar um endereço para minha imagem de fundo aqui. A imagem de fundo não vai ficar tão bonita, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como que fica uma coisa mais interessante aqui para a imagem. A gente pega um fundo, né, e aplica aquele fundo para um fundo de uma tabela ou alguma coisa mais específica, tá? Então, vamos deixar essa parte de background image para depois, tá? Então, é basicamente isso, tá? Então, na próxima aula, eu quero que vocês me enviem essa parte aqui do código HTML. Eu sei que vocês... Já mostrei para vocês como que atualiza isso no GitHub, tá? Então, vocês vão me mandar, tá? Para essa aula, tô orientando vocês em sala de aula, mas o que eu quero é que vocês enviem toda essa parte agora. A aula anterior, vocês me enviaram, né, o CSS inline, e aí agora eu quero que vocês me mandem com CSS interno, que é um pouquinho mais elegante do que esse daqui, mas aí na próxima aula eu vou mostrar o externo, já com mais algumas propriedades legais para vocês, e aí é o que a gente vai usar até o final, tá bom? Obrigada, gente, até a próxima aula.